Olá, vamos para o nosso segundo episódio da série Quem Guarda Tem. Então, no nosso primeiro episódio, nós criamos o seguinte sistema. A gente criou um formulário de inserção. Aqui nós colocamos alguns valores e cadastramos o banco de dados. Então, para visualizar os dados, estou usando aqui o PHP MyAdmin e aqui inserir agora o teste. Tá? Se eu inserir outra coisa agora, atualizando testado. Ok? Agora vamos fazer agora a segunda operação. Nós fizemos a inserção, vamos fazer a exclusão agora. Então, como é que funciona a exclusão? Se vocês repararem nessa ferramenta aqui, ó, se eu quiser apagar esse item aqui, o número 5, o ID 5, vejam qual a instrução que ele criou para mim aqui, ó. Delete from pessoas, então banco pessoas ponto tabela, banco ponto tabela, where pessoa tabela pessoa ponto id tabela ponto campo igual a 5. Então essa é a instrução SQL para excluir valores. Pronto, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar, ao invés de fazer a inserção, a gente vai fazer um mesmo arquivo com exclusão. Então, para isso que eu vou copiar esse arquivo aqui. Tem boa parte do código que eu preciso e vou colar. E o nome dele vai ser excluir. Pronto. Excluir. Como é que a gente faz para a gente excluir um valor no banco de dados? Vejam, aqui eu estou clicando, eu clico nesse botãozinho aqui, ele exclui. Se eu clicar aqui, vou editar. Então eu vou selecionar através do ID, do identificador. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um arquivo para selecionar qual dos valores eu vou excluir. Então, para isso, nessa primeira etapa, eu vou passar um valor do ID. Então eu vou passar, eu quero excluir, por exemplo, o William. Então eu tenho que passar o ID 1. Então eu vou criar um formulário e passar esse ID. Então eu tenho nesse primeiro exemplo, eu tenho que conhecer esse ID. Então se eu não conhecer, eu não vou conseguir excluir. No futuro a gente vai fazer um arquivo para consulta e a gente vai poder identificar quais são os IDs dos registros. Então, mas nessa primeira etapa a gente vai passar o ID. Então, assim como nós fizemos um formulário para inserir, nós vamos fazer um formulário para excluir. Então, eu vou copiar aqui, vou colar. Então, vou renomear esse arquivo. Então, form excluir. Lembrando que essa estratégia não é a melhor, porque eu tenho que saber qual é o ID a ser excluído. Então, form excluir. Vou passar então o ID a ser excluído. Então, vou passar para quem? Então, não vai ser mais para o inserir, vai ser para o excluir.php. Vou passar também nesse exemplo por post. E o name que vai ser passado vai ser ID. ID. Pronto. Então esse aqui só muda aqui o arquivo que vai receber o valor e através do que eu vou passar esse valor. Agora o excluir, ele vai receber o ID que eu estou passando. Eu vou armazenar esse ID numa variável local, ID. Vou estabelecer a conexão, como sempre, vou selecionar o mesmo banco e aqui eu vou mudar a instrução SQL. Então veja, delete from pessoa where id igual ao valor que eu vou passar. Como esse id é um valor numérico, não precisa estar entre aspas, então só coloca id. Pronto, assim eu excluo do banco de dados.
Vamos criar no nosso index uma âncora para exclusão, formulário de exclusão. E é isso, vamos ver. Então lembrando que antes de eu excluir efetivamente, vamos verificar. Eu vou excluir aqui o William, que é o ID 1. Então vamos lá. O formulário de inserção está aqui e a exclusão está aqui. Então ID 1. Na verdade não é inserir, né? Excluir. Vamos verificar agora. Vamos atualizar essa página aqui para verificar se o William foi excluído. Opa! Ele acabou inserindo um arquivo aqui. Ó. O que aconteceu? Eu já sei o que aconteceu. Quando eu copiei aqui, eu esqueci de alterar aqui, ó, form excluir. Tá? Então eu executei duas vezes. Executei o arquivo de exclusão. Isso aqui não serve para nada, na verdade, né? Isso aqui é só para o que é importante é o arquivo que vai ser aberto. Vamos lá de novo, então. Ó, formulário de exclusão. Então ID agora sim, ó, ID 1. Vou excluir o William, inserir. Que na verdade é, já vou até alterar aqui. Forma excluir é excluir. Beleza, vamos ver se realmente excluiu aqui. Ó. Vamos atualizar. Ó, não excluiu. Vamos identificar onde é que está o problema agora. Excluir. Olha só. Escrevi errado. Ó. Delete form. Não é form, é from. Delete from. Então, às vezes a gente acha que está tudo certo, mas sempre tem um probleminha. ID 1. Agora sim, excluir. Vamos verificar. Ó, excluiu. Vamos excluir o ID 6 agora. Vou voltar aqui. ID 6. Excluir. Atualizar. Excluiu. Vamos excluir o ID 4. Então não está funcionando. Excluir. Tá? Lembrando que eu posso fazer a execução dos comandos SQL também por aqui. Então eu vou executar o comando aqui. Select asterisco from pessoa. Pronto, tá ali, ó. Só tenho 2 bolzão. Se eu excluir esse arquivo, esse registro, então 2, e vir aqui e executar novamente, não aparece nada. Ok? Então tá aí nosso sistema. Vou rodar de novo para a gente poder verificar as duas funções que nós temos, duas funcionalidades na verdade. Inserção, então eu seria aqui William Bolzan, inseriu, tá? Vou verificar no banco de dados o registro inserido, então ID 7, ele auto-incrementa, ele não recupera os valores, e após isso eu vou excluir o mesmo, 7. Lembrando que se eu excluir um valor que não existe, por exemplo 77, não acontece nada, porque a gente não programou isso, não programou para que nenhuma mensagem fosse exibida, né, caso não tenha atingido nenhum registro. Então agora eu vou excluir o ID 7. Excluir. Pronto, tá aí. Então, relembrando o que nós fizemos. Fizemos um formulário, passamos por post o ID para um arquivo excluir. Esse arquivo excluir recebeu esse ID, estabeleceu a conexão com o banco de dados, selecionou o banco de dados. Aqui eu formei a instrução SQL para fazer a exclusão e executei essa instrução através dessa função. Tá? Então assim que a gente
Mesmo procedimento para inserir, para excluir. Vocês estão vendo que nós temos um problema aqui, nós estamos repetindo esse código de inserção também aqui na exclusão. Tá? Depois a gente vai ver como resolver esse problema. Então até o próximo vídeo.